Olá, meu nome é José. Eu quero falar a respeito do que eu entendo sobre o número da besta, o nome besta e o número 666 baseado na Escritura Sagrada. Vou ler um texto em Apocalipse 13, verso 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. E aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. O capítulo 14 também fala um pouco desse número e nome, né? Capítulo 14, verso 9. Vamos lá? E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Bom, o seguinte, número da besta, o nome besta e o número 666 é resultado de condenação no juízo final. A revelação bíblica é essa, não tem outra conversa. O que acontece? Surge um personagem, ou dois personagens na verdade, né? A besta e o falso profeta são dois personagens que passarão por juízo final quando estiver acontecendo a grande tribulação na terra. O juízo final deve acontecer paralelamente à grande tribulação, em outro local, não é na terra. Quando estiver ali passado, estiver próximo da primeira metade da grande tribulação, que são período de 7 anos, né? Na verdade não são 7 anos literais. Os 3 primeiros anos serão literais e os 3 outros anos e meios que seriam anos, né? Mas na verdade não são anos literais, são anos de trevas, são 3,5 tempos de trevas. E esse tempo é o período da segunda metade da grande tribulação, é o tempo que Jesus disse: se aqueles dias não fossem reduzidos, nem os escolhidos sobreviveriam. Então, primeira metade, literal, 3 anos e meio. Segunda metade, 3 anos e meio não literais. Eu não sei quando vai dar esse período, mas se você vê o cenário da Terra nesse período, cara, dá 6 meses, passar 6 meses assim, morre todo mundo. Eu estipulo um tempo mais ou menos assim, 6 meses, um ano, sei lá. Mais que isso, morre tudo, não vai sobrar nada, nem os escolhidos. E sai um remanescente, sobrevive à grande tribulação, não morre todo mundo. Então vamos lá, vamos falar do que acontece. Então, nome besta é o seguinte: pessoa que morre sem Jesus, a alma dela vai para um lugar chamado Sheol, que a turma chama de inferno, popularmente chamado inferno, vai para o inferno, a alma fica lá, nesse lugar chamado Sheol, aguardando o juízo final. A revelação do juízo final também a igreja ainda não tateia sobre juízo final, não entende muito. Mas se você pegar a revelação do juízo final, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, senão eu vou ficar aqui um mês para explicar tudo isso, detalhadamente, biblicamente falando. Mas o juízo final, ele acontecerá em 3 estágios. Primeiro que vai ser depois do milênio, né? Muita gente fala que quando Jesus voltar, tem uma linha da igreja que fala que Jesus voltar vai ter o juízo final. Não é nada disso. O juízo final acontece depois do milênio. O milênio literal vai acontecer de fato esse milênio. Tem que acontecer.
E está na Bíblia que vai acontecer e vai acontecer. Você precisa entender como que vai acontecer. Uma linha da igreja entende como vai acontecer no milênio, mas não entende o que vai acontecer no milênio e para que é o milênio. Se perde no milênio. Vai indo bem até chegar no milênio e se perde. E outra igreja fala, outra linha da igreja fala que vai ter milênio, que o milênio já está acontecendo, e você está mais perdido ainda. Então é o seguinte, vai ter milênio, vamos falar sobre o juízo final. O juízo final será em 3 etapas. Primeiro serão julgados os anjos caídos. Tem uma revelação tremenda sobre o anjo caído aí que a igreja ainda não entendeu. Depois vai ser julgado os homens ímpios. Aí todos esses foram julgados, ressuscitam e vão para o lago de fogo. Depois o trono branco sai lá do Sheol. Esse julgamento acontece no Sheol. Deus leva o trono lá. O Sheol é um lugar físico onde estão os mortos, os espíritos dos mortos. Os humanos mortos ficam presos nesse lugar, não saem de lá. Os espíritos do demônio têm acesso a esse lugar e têm acesso à terra. Eles transitam entre lá e cá. Eles têm acesso livre. Pode ficar lá e sair, mas é um lugar físico. O lugar é físico. Só os espíritos que estão lá. Aqui, hoje na Terra tem o espírito. O espírito não consegue interagir com nada físico, mas eles estão aí. Estão em todos os lugares aí. Aí o que acontece? Depois do juízo terminado o juízo final no Sheol, o trono branco de Deus vem para a Terra, e aquela cena de julgamento das nações, onde Deus separa os bodes das ovelhas, aquilo é a cena de juízo final, acontecendo na Terra depois do milênio. E quando terminar o juízo final, aí começa o reino de Deus. O reino de Deus, a terra vai se transformar no santuário das moradas do Altíssimo. É isso que a revelação bíblica fala. Tem até um texto lá em Isaías. Vamos até ler o texto, já que está entrando nesse tema, porque você tem que entender bem o conceito de juízo final para entender o conceito de besta. Se entender o juízo final, você nunca vai entender esse conceito. E a revelação bíblica é essa. A igreja, pelo que eu vejo, não entendendo o conceito de juízo final, quanto mais o conceito de besta. Então fica difícil. Vamos lá em Isaías, profeta Isaías. O smartphone que preciso procurar. Isaías, né? 24. Eu gosto de ler esse versículo aqui, eu acho lindo. 24, 23. E a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém perante os seus anciões gloriosamente. A linha pré-milenista usa esse texto para dizer que Jesus vai descer na Terra no milênio, vai estabelecer o trono dele e vai governar no milênio. Não é nada disso. Isso aqui é depois do juízo final, Deus vai colocar o trono dele sobre o Monte Sião. Aí depois ele vai sobre o Monte Sião. A profecia bíblica diz assim: quando o Senhor colocar o Monte Sião, ele termina o julgamento no juízo final lá no Sheol, traz o trono dele sobre o Monte Sião, e aí começa o juízo final, aquele juízo das nações. Está lá em Mateus. Mateus. E aí fala assim, né? E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos, com vinhos velhos bem purificados. Tá falando aqui, essa cena já é pós-juízo final. Tá, essa cena é paralela com Apocalipse 14, 1 a 5. A cena das bodas do Cordeiro entre Cristo e as 12 tribos de Israel. Quem é a noiva de Cristo não é a igreja. A igreja hoje, no contexto de tempo dos gentios que começa nos anos 70 e terminará quando a igreja for arrebatada do céu, a igreja não é noiva de Cristo. A igreja tem uma relação de Deus com filhos de Deus. E
as 12 tribos de Israel que são restauradas a partir da grande tribulação, elas têm um relacionamento com Deus de esposa do Cordeiro. Então a gente tem que entender isso. Esposa do Cordeiro é as 12 tribos de Israel que nascerão a partir da grande tribulação. E igreja dos gentios tem uma relação de Deus com filhos de Deus. Então, aqui está falando da cena das bodas do Cordeiro, entre Cristo e as 12 tribos de Israel, que está lá no capítulo 14, no 5. Essa cena é aquela, é complemento daquela. Assim, aí antes das bodas do Cordeiro acontecer, primeiro vai ter o juízo das nações, que está aqui no verso 7, Apocalipse, Isaías capítulo 26, verso 7, que diz assim, ó, e destruirá nesse monte a face da cobertura com que todos os povos andam, cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem, aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os ossos, e tirará o pobre do seu povo de toda a terra, porque o Senhor disse, e naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, ele nos salvará, esse é o Senhor, a quem aguardamos a sua salvação, gozaremos e nos alegraremos. Não, falei esse texto de milênio aqui, um pouco fora do texto da besta, mas para a gente entender, é um assunto, é muito complexo, um tema puxa outro, se você não entende bem um, nunca vai entender bem o outro. Se eu for explicar tudo isso aqui, engrenar todo o sistema, eu vou ficar um ano falando aqui para vocês entenderem. Que a igreja até agora não entendeu nada de profecia bíblica. Mas vamos falar, isso aqui só é necessário falar um pouco para a gente ir pegando as partes e engrenando tudo, porque tudo é uma engrenagem, a palavra de Deus é única. Ou você entende tudo, ou você não entende nada. Como a igreja não entende tudo, então vamos começar do zero, não entende nada, então tem que explicar tudo. Tudo bonitinho, desde o princípio. Mas vamos lá. Então, aí acontece o juízo final para os vivos, né? Primeiro o juízo final aconteceu no mundo dos mortos. Primeiro serão julgados os anjos que caíram. Depois os mortos, que aguardam o juízo final, que estão lá no Sheol. Depois vem para o mundo dos vivos, onde João escreve lá no capítulo final do capítulo 20, né, que fala assim que todo aquele que não foi achado com o nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Isso é para aqueles que chegarem vivos até o final do milênio. No milênio não vai morrer ninguém, só vai morrer um pessoal lá no final do milênio que vão se rebelar contra Deus. É a tal da batalha de Gog e Magog. Muita gente fala que a batalha de Gog e Magog vai ser agora na grande tribulação, mas não tem nada a ver. O Gog e Magog é o final do milênio. E aí aqueles que participaram dessa batalha, que foram atacar a cidade santa, Jerusalém, lá, os escolhidos, né, da figura dos 144 mil, vão morrer. E aí começa o juízo final. Primeiro pelos anjos caídos, depois os que forem mortos, eles ressuscitam, vão para o lago de fogo. E aqueles que estão com o nome do livro da vida têm os seus corpos glorificados. E aí a igreja desce do céu. A igreja só descerá do céu depois que o juízo final tiver terminado. Essa história que a igreja vem com Jesus na segunda vinda também está errado. Isso é errado. Isso aí não leva ninguém a lugar nenhum. Que a profecia não se cumpre dessa forma. Fica falando coisas que não sabe. 80% da igreja fala isso, mas está errado. Será que isso está certo? Não, eu também não estou certo. Ele está certo na palavra de Deus. Estou tentando falar que é a palavra de Deus. Que Deus me dê graça. Então, assim, besta. Besta, se você for traduzir literalmente do grego, significa animal. Animal. Qual o sentimento de um animal hoje? Pega lá um animal selvagem. Leão. Encara um leão. Ele vai vir te despedaçar, partir para cima de você porque ele te odeia. Mas ao mesmo tempo que ele te odeia, ele sente medo de você. Ele tem medo e ódio do ser humano. Então esse é o sentimento que uma besta vai ter lá no Lago de Fogo. Ela vai odiar o seu próximo. É tudo inverso ao que Deus prega, né? Amar o próximo por si mesmo. Né? Amar Deus sobre todas as coisas é o próximo por ti mesmo.
A besta, ela vai odiar o próximo e vai ter medo dele. Ao mesmo tempo, de um misto de ódio e pavor eterno que a pessoa vai sentir do outro. Vai odiar Deus, vai odiar a si mesmo, ter medo de si mesmo. É uma coisa horrível. Imagine você ser transformado numa besta fera. O homem tem essas duas naturezas, né? Uma hora a gente tá bem, vindo amor, outra hora tá agindo pior do que um animal. E as pessoas agem ao longo da história, até mesmo a gente se bobear. Eu mesmo, às vezes, me viro um bicho aí, sei lá, perca a paciência. Deus tem misericórdia que a gente tem que prevalecer o amor, o caráter cristão. Se a gente voltar viver na nossa carne, a gente vira bicho. E aí você vai decidir o que você vai ser da eternidade. Um bicho ou voltar a ter a imagem e semelhança de Deus. Isso é o conceito de besta. Então, o que o número 666 indica? Essa sentença, né? Você está falando em besta porque no número 666, no sexto dia, Deus criou os animais. Algumas versões mais tradicionais da Bíblia falam que no sexto dia Deus criou as bestas feras e depois criou o homem, a imagem e semelhança de Deus. O homem, criado à imagem e semelhança de Deus, pecou, transformando esse homem aí, corpo corrompido pelo pecado. Aí vem Deus, plano da salvação, Jesus, morreu para que nós possamos ter de volta a vida eterna. E aí, você tem que decidir, se você crê em Jesus, você vai ter de volta a vida eterna e voltar a ter a imagem e semelhança de que Deus, conforme criou o primeiro homem. Se você não crê, você vai regredir mais ainda e vai se transformar numa besta. E passar a eternidade inteira, viver eternamente no lago de fogo e enxofre como uma besta feira, odiando você mesmo, tendo medo de você mesmo, odiando o seu próximo e tendo medo do seu próximo. Imagina você ver um próximo aí querer brigar com ele o tempo todo e fugir de medo, pavor. É coisa horrorosa. Isso é o sentimento, isso é o conceito de besta. Sem falar que quando Jesus fala lá do rico e Lázaro, né, não é uma parábola, aquilo é uma realidade. As almas deles estão lá, né? Um está lá do lado ruim, lá do Sheol, e o outro está do seio de Abraão. Aí o rico fala assim: fala pro Lázaro lá colocar o dedo na água e trazer aqui na minha boca. Ele é espírito. O espírito ele não consegue interagir com água, com nada. Ele está sentindo sede ali, mas ele não é uma sede corpórea que a gente sente e toma água e mata. Ele está uma sede no espírito. Sede por quê? Porque rejeitou a água da vida que é Cristo. Então a alma dele está sedenta, vai morrer de sede. É uma sede espiritual que não passa nunca. Pode beber um bilhão de litros de água que não vai matar essa sede nunca. E você tem uma sede, fome também, né? Fome, porque rejeitou o pão da vida. Pode comer um bilhão de pão lá que nunca vai matar a fome, porque é uma fome espiritual. Então, além de sentir ódio, pavor, medo, coisa toda, vai sentir uma sede incessante por toda a eternidade, vai sentir uma fome incessante por toda a eternidade, correndo por dentro. Esse é o conceito de besta, de animal. O homem morreu sem Cristo, aguarda o juízo final. Quando ele ressuscitar, ele vai ressuscitar um animal feroz, selvagem, com fome eterna e sede eterna, com ódio eterno, pavor eterno, e vai pro Lago do Fogo. Né? Acho que o problema nem é o fogo lá. Se tem fogo queimando literalmente, só esse sentimento que ele vai ter já é o suficiente para assombrar o sujeito pelo resto da vida, por toda a eternidade. Se não é fogo. Se é fogo até ajuda até a disfarçar esse sentimento horrível. Mas é um conceito assim que está explícito na palavra e que o pessoal ainda não entendeu direito. Estou tentando aqui iluminar o caminho dos irmãos, porque os irmãos entendem. Começa a orar, se você não vai entender de primeira, mas ora, jejua, peça a Deus esclarecimento, que a revelação da palavra é essa. Então é isso. O camarada foi criado no sexto dia,
a imagem e semelhança de Deus. Essa imagem foi desfigurada pelo pecado, mas veio Jesus para restaurar essa imagem e vai restaurar essa imagem perdida de Deus a todos aqueles que creem em Jesus. Quem não crê vai piorar mais a situação ainda. Né? Uma situação ruim vai piorar mais, ele vai ressuscitar, vai ser uma besta eterna. Então, no 666, porque pecou contra o Pai, contra o Filho, criado no sexto dia, pecou contra o Pai, contra o Filho e contra o Espírito Santo. Um 6 para o Pai, que foi seu Criador, um 6 para o Filho e um 6 para o Espírito Santo. A Trindade, pecou com a Santíssima Trindade, 666. É isso aí, mais ou menos o significado. O significado é esse, né? Pode ser melhorado, mas a princípio a essência é essa. Creio que a partir disso muita gente, na hora que os teólogos, grandes teólogos, mestres no grego, no hebraico, no aramaico, entenderem isso, eles podem até melhorar essa definição. Eu odeio essa simples porque eu não entendo muito de grego, hebraico, aramaico, mas está aí para ser melhorado. Mas o princípio é esse. Que mais? Agora vamos falar da besta. Em meio ao juízo final. Quer dizer, a grande tribulação está acontecendo na Terra, começa a partir do arrebatamento da igreja para o céu. Aí começa a grande tribulação, são 7 anos. 3 anos e meio literais, 3 anos e meio não literais. A segunda metade é chamada de 3 tempos e meio. Não é 3 anos e meio, é 3 tempos e meio. Tá lá, acho que é Daniel que fala lá que ele mudará o tempo e a lei. O tempo vai ser diminuído e a lei será alterada, a lei das trevas, a lei do inferno, pecar, sei lá o que, lei do ódio. O inferno é ódio, vai ser um período de ódio, um matando o outro, coisa horrorosa. E aí, esse período da segunda metade, a partir da segunda metade da grande tribulação, é o período ao qual Jesus se referiu dizendo, profetizou, né? Que se esses dias não fossem reduzidos, nenhuma alma, nem os escolhidos sobreviveriam, né? Morreria todos. Só vai ser um remanescente de Israel vivo da grande tribulação, o resto vai morrer tudo. Mas vamos lá. Então vamos falar revelar quem é a besta e quem é um falso profeta. Tem vários textos da Bíblia que falam sobre o juízo final que acontece em meio à grande tribulação. Só o fato de falar que a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo quando Jesus voltar pela segunda vinda e acontecer a batalha de Armagedon. Terminada a batalha, terminada a grande tribulação, a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. É o seguinte, ninguém pode ser lançado vivo no lago de fogo sem antes ser condenado no juízo final. Então, tem que ter um juízo final para esses dois personagens serem lançados no lago de fogo. Aí a turma associa, não, mas é as nações, tem o juízo das nações, é o juízo final. Não é nada disso. É personagem individual. Vamos lá provar isso da Bíblia? Vou ler um texto aqui em Mateus 26, 64. Um texto fala do juízo final. Mateus 26, 64. Uma vez o Espírito Santo me levou esse texto, eu fico me questionando assim, o próprio Espírito de Deus, né? Falar para mim, falar em minha mente, assim, quem foi o maior anticristo da história? Eu estava pensando nesse tema, estava tendo na escola dominical falando do anticristo. E eu fiquei com essa coisa na mente, funcionando pelo Espírito Santo, né? Que eu jamais tenho condição de pensar numa coisa dessa. Aí eu fiquei pensando, foi aquele sacerdote, aquele doido lá, que julgou Jesus. Aí eu comecei a procurar o texto e cheguei nesse texto aqui, né? Mateus 26, 64. Vamos ler a partir do verso 63. Mateus 26, 63. Jesus, porém, guardava silêncio e, respondendo ao sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então aqui o sumo sacerdote está dizendo assim para Jesus:
conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus, tu disseste. Jesus está dizendo assim, você já disse, você sabe que eu sou. Não preciso nem dizer. Mais ou menos, em outras palavras, Jesus está dizendo isso. Você está dizendo aí que eu sou, você sabe que eu sou. Não preciso dizer que eu sou, porque você já sabe que eu sou. É isso que Jesus está falando para ele. Assim. Jesus disse de Jesus, tu disseste, sabe que eu sou. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Aí Jesus complementa dizendo isso, né? Quando Jesus diz assim, digo-vos, porém, que verei o Filho do Homem assentado à direita do poder, está falando de juízo final. Trono branco. Jesus sentado no trono branco à destra do Pai. Para julgar a alma do Caifás, que é o sumo sacerdote aqui, que está lá no juízo final. Lá no Sheol, quer dizer. O trono de Deus vai lá. E o trono dos 24 anciões, que a revelação que participa do juízo final também são os 24 anciões, que são os 12 apóstolos e os 12 filhos de Jacó lá. Os daqui são os patriarcas, esses são os 24 anciões. Eles vão lá, eles participam do juízo final também. Com Jesus. Eles que julgam, né? Jesus está lá, só presidindo, ele, o Pai, o Espírito Santo. Mas quem julga vai ser os apóstolos e os 12 filhos de Jacó. Aí vão julgar a alma do Caifás. Aí o Caifás vai ressuscitar e vai voltar para a Terra. O cara vai ser julgado, vai ressuscitar como uma besta, marcado com o número 666, provavelmente na testa. E vai vir para a Terra, que é aquela marcona da besta na testa, 666, não sei se é número, se é em hebraico, deve ser em hebraico, uma marca em hebraico lá, carimbada lá, 666. E vai aparecer na Terra aí, vivão, em carne e osso, mas não mais como ser humano, mas como uma besta fera, com todos aqueles sentimentos que eu expliquei lá já falei, né? E aí, a revelação bíblica diz que ele morreu afogado no mar, porque ele está ressuscitando do inferno pelo mar. Lá no capítulo 13, quando fala assim, né? Apocalipse capítulo 13. Capítulo 13, deixa eu ver aqui. Depois me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus 10 chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta. Esquece o negócio de 7 cabeças e 10 chifres por enquanto. Ela está subindo do mar. Está ressuscitando do inferno pelo mar. Aí tem outra besta que ressuscita do inferno pela terra. Está lá no Apocalipse 13, 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao do cordeiro, e falava como dragão. Então tem outra besta. Quando Jesus fala assim, no Mateus 26, 64, ele fala no plural. Ele fala assim para Caifás, você está dizendo, você sabe que eu sou o Cristo. Nem te falar. Em outras palavras, Jesus está dizendo isso, né? Sendo irônico, ou irônico, sei lá. Não é irônico, né? Posso falar isso pra Jesus. Mas ele está falando isso. Mateus. Vamos ler lá de novo Mateus. Deixa eu achar aqui. Mateus 26, 64. Tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Vereis. Está falando no plural. Na verdade, está dirigindo a palavra não só para Caifás, mas como fala em plural, tem mais de uma pessoa. Está dizendo, como só tem a besta e o falso profeta que serão lançados no fogo, então são 2 pessoas, 2 personagens. E quem que é esse outro personagem? É Judas Iscariote. Se você pegar os textos bíblicos lá,
as narrativas dos 4 evangelhos, você vai perceber que não é citado que o Judas Iscariote tá lá, mas você sabe que ele tá lá, ele tá vendo essa cena de Jesus sendo crucificado, condenado, e depois ele sai e vai lá se enforcar. Ele tá lá. Essa palavra foi dirigida para Judas Iscariotes e para Caifás. E isso que pode confirmar isso na palavra dura que Jesus fala para Judas Iscariotes no Mateus 26, 24, cadê? Mateus 26, 24. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Quem foi que traiu Jesus com um beijo? Foi Judas Iscariotes. Jesus disse uma palavra duríssima, a palavra mais dura dirigida ao ser humano foi dirigida para esse Judas Iscariotes. Ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Palavra dura, está reservado para um ser de conta especial para ele e para o Caifás, né? Esse conceito de Cristo é assim: para ser anticristo, o camarada precisa negar, saber que Jesus é o Cristo e negar. Ah, por exemplo, eu não vi Cristo lá encarnado como esses personagens aí da época dele lá viram, né? O Caifás, o Judas Iscariotes. Eu, pela fé, eu sei que Jesus é o Cristo. Viveu lá na Palestina naquela época, sei que ele é o Cristo. Hoje eu sei. Daqui a pouco, se eu começar a falar que Jesus não é o Cristo, que isso é tudo mentira, cara, eu me viro um anticristo. Não vou fazer isso. Mas eles, é pior ainda, porque eles viram a promessa, eles sabiam. O Caifás lá como um sumo sacerdote, ele é o primeiro a falar, isso aí é o Cristo. Ele tem que ser o primeiro. O cara negou de pé junto, morreu negando e ainda mandou crucificar o Jesus lá, julgou ele, condenou ele. Cara, esse aí é o maior anticristo da história. Não tem nem conversa. E outro maior anticristo da história, junto com ele, talvez até pior ainda, é Judas Iscariotes. Judas Iscariotes viu, estava lá, acompanhando todos os milagres, viu Jesus. O cara fechou o coração. Não, vou entregar esse Jesus aí. O que é isso? Ele é o Cristo, mas eu não quero nem saber. Vai matar esse Cristo aí. Pelo amor de Deus. O Judas, se você for analisar o caso do Judas, é pior ainda do que o Caifás. Os dois são do mesmo nível, né? Depois que vira de Cristo é tudo igual. Mas os dois piores da humanidade são esses dois. E aí, Jesus está falando assim, né? O camarada morre, passa pelo juízo final, lá no Sheol, ressuscita e vai para o Lago de Fogo. Aqui acontece que o Caifás vai ser julgado, ele e o Judas Iscariotes, eles ressuscitarão na condição de besta, não mais de ser humano, mas de besta, não é mais humano, não são mais humanos, são besta, são animal. E eles vão atuar na Terra por 42 meses, ou seja, na segunda metade da grande tribulação. Imagina um camarada que vai assumir o governo mundial a partir da segunda metade da grande tribulação. Esse camarada chama-se Caifás, o ressuscitado do inferno. E o Judas vai promover a adoração à primeira besta. Tem um conceito de primeira besta também. Você tem a primeira besta, que é o dragão de 7 cabeças e 10 chifres. É físico, é um personagem físico, não é espírito, não. Tem uma revelação tremenda a respeito desse dragão aqui. Falo agora ou falo depois, mas é assim. Isso, aí dragão vai ser adorado. O Judas Iscariotes lá, na função de falso profeta, vai obrigar toda a humanidade que estiver viva a partir da segunda metade da grande tribulação a adorar o dragão, a imagem do dragão. O dragão, ele vai estar lá com o corpo físico dele lá em Jerusalém, mas provavelmente vão fazer imagens desse corpo, espalhar por toda a terra,
E em cada região, vamos supor, aqui no Brasil, vai ter várias imagens do corpo do dragão que o dragão vai usar emprestado, né? Que nem dele é. Aqui no Brasil, várias regiões, aí as populações dessa região aqui vão ser forçadas a adorar a imagem do dragão aqui. Todo mundo, não é pra ninguém. Aí vai lá se prostrar diante da imagem. Só que aí então, porém, a imagem vai falar, conversar com as pessoas pelo poder dos demônios. Imagina que uma estátua começar a abrir a boca e falar lá. Não, é uma coisa horrível. E aí a pessoa vai, aí, você vai me adorar? As pessoas, aquele clima de pavor, de ódio, do mundo recém saído da Terceira Guerra Mundial, com explosões atômicas. Esse é o mundo é o mundo a partir da segunda metade da Grande Tribulação. Pós-guerra, um mundo pós-guerra nuclear, onde a Terra será transformada na própria extensão do inferno. Isso aqui vai virar inferno, literalmente. Isso aqui vai ser a extensão do inferno. Quando o Caifás ressuscitar, a Terra já está transformada no inferno. O dragão já está aí. Vai recepcionar os seus dois parceiros que vão aterrorizar a humanidade. Você não tem noção do que é a grande tribulação. Vai ficar falando aí. A igreja vai passar pela grande tribulação. Fala uma coisa dessa, não, irmão. Não sabe nem o que é grande tribulação. Começa a orar, começa a jejuar e fica falando essas coisas, não. Um negócio terrível. Pior período da humanidade jamais visto na história. Então, isso aqui vai virar um inferno. As revelações bíblicas lá falam que a Terra vai escurecer, vai ficar tudo escuro. As explosões nucleares vão destruir um terço da humanidade, ficar um terço da humanidade, destruir um terço dos oceanos, destruir um terço da água potável, destruir um terço da vegetação e destruir um terço da luz solar. Essa revelação bíblica, isso vai acontecer na primeira metade da grande tribulação, nos 3 anos e meio literais. Aí termina a guerra, aí começa a segunda metade, a Terra transformada no inferno pela guerra. A guerra nuclear é um culto de adoração a Satanás, que prepara o caminho dele, né? Um culto, um culto de adoração, um sacrifício contínuo e oferta de manjares. Sacrifício contínuo é o sacrifício da um terço da humanidade para o espírito do anticristo reinar na Terra por 3 tempos e meio de trevas. Uma coisa horrível. Coisa que ninguém pensou no filme. Eu tenho esse filme de horror na minha mente e eu fico inquieto, eu tô perdendo a paciência comigo mesmo. Eu preciso escrever um livro, detalhar e tudo, eu não tô conseguindo. Eu vou fazer esse vídeo aqui pra desabafar, não posso falar isso em igreja, não posso falar em lugar nenhum, que os caras me chamam de herege, de maluco. Mas eu fico, sei lá, eu preciso colocar tudo isso pra fora, senão eu vou ficar doido. Mas eu pretendo escrever um livro, detalhar cada detalhe dessa cena. Tem muita coisa para explicar ainda, não é só esse vídeo, eu só quero falar da besta falso profeta. Aí, tá, já entenderam o conceito de besta de falso profeta, tem que entender o conceito de juízo final, ainda não estava. Precisa muito textos para detalhar, de, é, dissecar esse tema de juízo final. Eu falei assim por cima, mas só para os irmãos terem noção, né? Tem muita gente falando um monte de coisa a respeito do Big Mia que não tem nada a ver. E eu creio que ele tem um complexo de Gabriela, né? Eu percebi isso nas igrejas. Aí tem uma linha, e fala assim, eu vou morrer nessa linha. O outro tem outra linha, eu vou morrer nessa linha. E fica aí essa igreja Gabriela. Gabriela tem uma novela da Globo. Eu, quando era perdido, eu até via essa novela. E agora eu não vejo mais novela. Mas tem uma música assim, fala assim, eu nasci assim, que eu sou sempre assim, Gabriela. Aí a igreja parodiando, né? A igreja assim, eu sou milenista, eu sou calvinista, eu sou sempre assim, Gabriela, calvinista. Aí fica nesse negócio, não muda.
precisa mudar, precisa dobrar o joelho, precisa se humilhar, se esvaziar, para que a revelação da palavra entre, entendeu? Eu sempre fui meio. Eu tentava entender a Bíblia, via seus irmãos falando sobre Apocalipse. Eu ia lá pegar os textos, eu não entendia nada, mas como o seu irmão viu isso? Aí eu ficava perdido. Às vezes o irmão falando, eu vou falar, né? Mas não tinha convicção do que eu estava falando. Aí ficava orando a Deus, Jesus, sabedoria para entender a tua palavra. E toda vez que eu ia pegar a Bíblia para ler, não consigo meditar na Bíblia, ler mesmo, ler, ficar lendo a Bíblia lá, li a Bíblia várias vezes, sei lá, umas 7, 8 vezes contínuo. Vou lendo. E vou falando, Deus, tem misericórdia de mim, me dá sabedoria para. Um dia eu comecei a ler, comecei a falar, uai, parece que eu estou entendendo a coisa, alguma coisa está acontecendo. Aí comecei a ler, comecei a ver um monte de coisa, aí já começava a querer falar, levava cada pancada, eu levo pancada até hoje. Mas e todo esse tempo, tudo isso aqui é fruto disso, de muita oração, de muita meditação, do que eu entendo que seja a verdade da Bíblia. E aí, vamos lá, voltar para o texto da besta e do falso profeta. Né? Estou falando para situar no tempo o que significa 7 cabeças e 10 chifres. Eu falei da primeira besta aqui, vamos definir isso. Né? Então, a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Aí você vai lá no capítulo 7 não, 17, João diz assim, né, que as 7 cabeças da besta são 7 reis. O 6 já foi, tá no 6º rei, quando João escreve, né, que o Império Romano, e o 7º ainda está por vir. Aí vai lá, os 6 reis, que foram Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, o 6º Roma. O 7º começa o ministério dele, da 7ª cabeça da besta, a partir do início da Grande Tribulação. Aí o 7º rei, o ministério dele vai do início da Grande Tribulação até a primeira metade. Um pouco antes da primeira metade, na verdade. Dá para você detalhar cada período da Grande Tribulação. A Grande Tribulação é dividida em 4 períodos básicos. Você tem a salvação, o C lá na testa lá, fala que os 144 mil homens lá na testa é a salvação de Israel. Isso aí, primeiro acontece a salvação de Israel. Aí quando termina da salvação dos 144 mil, a salvação de Israel, é um período que passa mais ou menos vai da grande tribulação, a salvação é um período de tempo. Eu calculei esse período de tempo todo, já com base nas informações que Daniel descreveu, eu não lembro de cabeça aqui, mas eu preciso fazer todas as contas de novo. Se eu ficar fazendo aqui, nós vamos demorar nesse vídeo. Mas aí você tem um período da salvação de Israel, aí você tem os 3 ais, aí vai seguir os 3 ais, um seguido do outro. Aí começa o primeiro ai, que é a Terceira Guerra Nuclear. Terceira Guerra Mundial, né? Que é a guerra nuclear, que ela finaliza na primeira metade da Grande Tribulação. Terminou a primeira metade, terminou a guerra. Aí o que acontece? Aí começa o segundo ai, que dura 1263 dias e meio, já no período de trevas, de tempo reduzido. E depois você tem um terceiro ai, e que é a Batalha do Armagedon, que acontecerá no último dia da Grande Tribulação. Então, esses são os períodos básicos, e você dá para determinar quanto tempo vai durar cada período desse. Eu já falei do segundo ai, que vai durar 1263 dias e meio. Tá lá, a revelação está lá no próprio Apocalipse de João. Então, assim, você tem todos os personagens principais de cada ai desse. Tá lá, você tem tração relação, você tem uma relação em trombetas, em 7 selos,
7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Então, a relação assim: você tem os 4 selos que estão relacionados ao primeiro ai. Os 4 primeiros selos e as 6 primeiras trombetas. Aí o que acontece? 6 primeiras trombetas é primeiro ai. Aí do toque daqui, que a primeira trombeta que toca é a sexta, depois a quinta, e aí quando a quinta tocar, toca a primeira, a segunda, a terceira e a quarta ao mesmo tempo. Na verdade, anjo, de verdade, tocando trombeta, são o quinto, sexto, sétimo. Os 4 primeiros anjos são personagens humanos atuantes na guerra. Esses 4 primeiros anjos são os 4 cavaleiros do Apocalipse, que são líderes mundiais de nações que se envolverão na Terceira Guerra Mundial. Cavalo, na linguagem apocalíptica, é exército. Hoje seria Forças Armadas. Então são 4 principais forças armadas que se envolverão na Terceira Guerra Mundial. A Força Armada do Cavalo Branco guerreará contra as Forças Armadas do Cavalo Vermelho, do Cavalo Preto, do Cavalo Amarelo e vai vencer a Terceira Guerra Mundial. Dá para identificar quem são essas Forças Armadas perfeitamente. E você tem aliado à Força Armada Branca, ao Cavalo Branco, os 10 chifres da besta. Então, é uma aliança entre o Cavaleiro e o Cavalo Branco, os 10 chifres da besta, que são 10 reis, 10 nações, aliados, vão vencer o Cavalo Vermelho, o Cavalo Preto e o Cavalo Amarelo. Não dá para identificar isso aí, se eu ficar lá aqui, isso pode ser, dependendo aí do... Você pode acusar de 2, mas é que a Bíblia está falando. Aí, vamos lá. Não vou falar desse cavalo agora, não. Deixa para depois. Vou falar das 7 cabeças da besta. Então, o cavalo branco é a 7ª cabeça. O cavaleiro do cavalo branco é a 7ª cabeça besta. Ele vai promover a Terceira Guerra Mundial em adoração a Satã. Na verdade, todos esses cavaleiros são tudo promovem, eles têm um objetivo de fazer um culto de adoração a Satanás. Todos esses cavalos, essas nações, são controladas por espíritos demoníacos, né? E todos eles vão oferecer um ritual de mortandade de 1/3 da humanidade. A guerra vai destruir 1/3 da humanidade, 1/3 dos oceanos, 1/3 da água potável dos rios, 1/3 da vegetação da terra, vai queimar 1/3 da vegetação da Terra e vai destruir 1/3 da luz solar. A Terra ficar 1/3 mais escura, não sei se o tempo de duração do dia ou se da luminosidade do dia, mas é 1/3, é isso que vai acontecer. E aí o que acontece? O cavaleiro do cavalo branco é o 7º rei, 7ª cabeça da besta, aquela que será golpeada de morte e ressuscitará. Quando ela ressuscita, o camarada promove a Terceira Guerra, vence, domina o mundo e aí ele morre. Não sei quem que vai matar ele, se é o próprio dragão. Eu acho que é o próprio dragão que mata ele. O prêmio por ele ter vencido o mundo. Ele vai morrer, né? Porque vai morrer. E o dragão de 7 cabeças, 10 chifres, quer dizer que só vem depois que a 7ª cabeça terminar o seu ministério. Aí quando esse camarada morrer, o espírito do anjo líder lá do Sheol, do inferno, que promoveu lá a rebelião do céu, vai entrar no corpo desse camarada, vai encarnar no corpo dele e vai levantar o corpo dele. Esse é o conceito da primeira besta. E ele vai... a besta também, a besta, João fala que é o 8º rei, ele sobe do inferno e vai à perdição, ao lago de fogo, porque foi condenado ao juízo final. Sobe do inferno e vai à condenação eterna. Todos os condenados no juízo final vão para o lago de fogo. Mas só que antes ele vai ficar solto na terra por 42 meses que cobrem a segunda etapa da grande tribulação, que são 3 tempos e meio, que não é 42 meses literais, é 42 meses reduzidos. E aí, ele só pode ressuscitar do inferno depois também que o 7º rei terminou seu ministério.
Aí o que acontece? A mesma coisa o falso profeta, Judas Iscariotes. Ele também vai ressuscitar depois que o sétimo rei morrer e já virar o dragão. O cara vai morrer, vai ressuscitar com o corpo, o dragão vai apossar do corpo dele, o corpo físico, fisicamente falando. E o que acontece é isso: Terra, a guerra nuclear, a função da guerra nuclear, esses governantes aí fazendo um monte de bomba atômica, fazer um grande sacrifício para a vinda do anticristo, sacrifício de vidas humanas na Terceira Guerra Mundial para a vinda do anticristo. E quando terminar a guerra, a Terra vai ser uma extensão do próprio inferno. Isso aqui vai virar inferno. Imagina que o inferno é um lugar escuro, você não vê o sol, não vê a lua. Isso aqui vai virar tudo escuridão. As explosões nucleares vão detonar todos os vulcões, colocar em atividade todos os vulcões da face da Terra. Tem vulcão das montanhas, tem vulcão no fundo do mar. Isso aqui vai virar coisa de louco. Aquela fumaça negra vai cobrir toda a atmosfera terrestre do globo terrestre inteiro. O globo terrestre inteiro, em nenhum ponto do globo, durante esses 3 tempos e meio de treva, você não vai ver a luz do sol nem a luz da lua. Fala que o céu se enrolará e tá falando nesse período aí, escuridão total, mortandade, um terço da humanidade morta, a terra transformada em inferno e Satanás operando aí. Aí o que o Judas Iscariotes, ele vai fazer todo mundo adorar o Satã lá, o dragão, a imagem do dragão. E assim, essa imagem, o dragão vai ficar lá em Jerusalém, lá naquelas áreas, lá, região, só que vão fazer imagens do corpo dele, cópias em tamanho real do corpo dele, está lá em todas as regiões da Terra. Aí o que acontece? No Brasil, aqui em Jundiaí, vamos supor, vai ter uma imagem do dragão, eu moro aqui em Jundiaí, aí eu coloco a imagem do dragão aqui. Quem sobreviver à Terceira Guerra Mundial, aí que morar aqui em Jundiaí, o exército do anticristo lá, o exército dos 10 chifres da besta, vai capturar todos os moradores aqui e vai levar em frente a imagem do dragão. Aí que chegar lá, a imagem do dragão vai falar: e aí, você vai me adorar? Se adorar, você vive, se adorar, você morre. Essa imagem feita de concreto, sei lá do que eu vou fazer essa imagem, ela vai falar, interagir falando com a pessoa pelo poder dos demônios. É uma tentativa do demônio imitar a onipresença de Deus, está em todos os lugares, entendeu? Vai fazer isso através dessa imagem física, essa escultura do seu corpo, espalhar por toda a terra e essas esculturas falar pelo poder do demônio. Isso aqui vai virar um inferno, irmão. Não é coisa de crente passar por grande tribulação, não. Para de falar um negócio desse. Sabe o que é grande tribulação? Tem essa cena de horror na minha mente. E eu preciso botar tudo isso pra fora para o povo conhecer. E aí, E aí acontece isso, a grande tribulação é isso, o conceito de besta, nosso profeta é esse, no mundo da besta. Aí se você, lógico que tem gente que vai se converter em meio à grande tribulação, mas não vai querer adorar, vai saber que Jesus é o Messias e vai, mas não vai ter jeito, não vai escapar não, vai ser levado lá. E se adorar, recebe o 666 e vive, né? Aí já é possuído por um demônio também, que os anjos estão loucos pra tudo. Vai ser uma coisa louca. Aí o demônio vai tomar conta dele, vai possuir. Provavelmente os demônios que não têm corpo vão que adorar a besta já vai ficar possuído por um satã lá e eles vão querer guerrear contra o exército do Deus vivo. E aí, quem não adorar vai morrer. Imagina você ter que comprar sua salvação na mão do dragão na segunda metade da grande tribulação. Que coisa horrorosa. Não é fácil na igreja hoje confessar que Jesus é o Senhor e Salvador, dar um arrebatamento para não ficar na terra nesse período de inferno na terra. Tem muita coisa para falar sobre esse tema. Não dá para. O vídeo já está quase com 1 hora aqui. Acho que ninguém vai querer ver. A maioria do pessoal não tem paciência para ouvir um vídeo desse.
A não ser que a chama esteja ardendo de vontade de ouvir a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus, irmão. Isso aqui não é coisa da minha mente, não. Isso é coisa que o Espírito Santo colocou na minha mente. Se fosse coisa minha, eu nem teria coragem. É que isso me incomoda. O Espírito Santo fica me incomodando para falar, eu não posso falar em igreja, ninguém deixa eu falar nada, então tem que falar aqui no canal. Agora, se quiser ouvir. Isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, que eu já falei até demais. Meio que eu queria que vocês entendessem o conceito de besta no 666. Então tá lá na grande tribulação, por que não pode comprar e vender? O cara sai na rua, todo mundo vai ver que ele tem a marca da besta. Vai estar bem na testa e bem na mão. Na testa é mais para quem é remanescente das 12 tribos, remanescente genético das 12 tribos de Israel, que adorar o Satã, para a esposa do Satã. Satã vai ter uma celebração, um casamento lá. O remanescente de Israel que promove o culto ao anticristo, o caminho, pavimento, o caminho do anticristo, é um remanescente de Israel, o genético, e esse remanescente de Israel vai adorar o dragão, vai adorar a besta. Esse sendo marcado na testa. 666. Aí, quem é gentil, quem não é remanescente genético das 12 é gentil. Esse gentil que adorar o dragão vai ser marcado o 666 na palma da mão, na mão direita. Entendeu? Por isso que um na mão ou na testa. Esses que serem marcados na testa, esses vão ser odiados por aqueles pelos que foram marcados na mão direita. E os caras da mão direita vão matar todo mundo que for marcado na testa. Enfim, vai morrer tudo. Os camaradas, é o prêmio de adorar o dragão, o príncipe das trevas, o anjo da morte, é morrer. E esse que pavimenta o caminho de Cristo nem sabe o fim deles. É um remanescente de Israel. A esposa, a grande prostituta meretriz, fala do remanescente de Israel, que vai adorar o dragão e vai se transformar na esposa do dragão. A terra, meu irmão, depois da guerra nuclear, vai virar o inferno. Aqui vai virar um inferno. E se você fala que a igreja vai passar pela grande tribulação, eu vou falar para você, não vai. Jesus disse assim, ó, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Enquanto a igreja está aqui, não acontece grande tribulação, não aparece anticristo, não aparece nada. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, significa isso. Que a terra não será transformada no inferno enquanto a igreja estiver aqui. Se você fala que a igreja vai passar pela grande tribulação, você está falando de uma heresia. Estou cansado de ouvir essas heresias, estou ficando nervoso. Deus tem perdão de mim, me perdoa. Eu vou encerrar esse vídeo aqui que eu já tô nervoso. Começa a falar esse tema aqui, minha carne começa a tremer. Meu Deus do céu, Deus tenha misericórdia da igreja. E você, cristão, desperte para entender a palavra de Deus. E não fica falando coisa aí errada. Dobre o seu joelho antes de falar a palavra de Deus para a igreja. Fica ensinando coisa errada para a igreja, não, em nome de Jesus.